Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Flamengo 1, Internacional 0, que acaba de acontecer no estádio do Maracanã. E olha, eu preciso começar dizendo pra vocês que foi melhor do que a encomenda. Bem menos assustador do que parecia que poderia acontecer. O Inter tá voltando, senhores, vivo pro estádio Beira-Rio. E tudo isso mostrando que tá aberto. Tá aberto. O segundo tempo, pelo menos até o Roger mexer no segundo tempo, aos 30, um pouquinho antes dos 30, mostrou que tá longe de estar decidido. Dá pra tentar trocar garrafas. O Inter não foi goleado. É óbvio que os caras são melhores, é óbvio que a vantagem ainda está com o Flamengo. Os caras venceram por 1-0 e agora o Inter precisa... O empate é deles. A bola apita, o jogo começa no Beira-Rio. O Flamengo tá se classificando para enfrentar provavelmente o Estudiantes na próxima fase. Mas vamos lá. Vamos lá, calma aí. A superioridade do Flamengo no primeiro tempo assustou. O segundo tempo, de mostrar algum enfrentamento, dá pra dizer, opa, se o Roger colocar esse time jogando os dois tempos com o mesmo afinco que jogou o primeiro, aliás, o segundo no primeiro, as coisas podem acontecer. Bom, eu tô feliz também porque eu minimamente hoje tive um bom dia na KTO. Aliás, minimamente não, tive um bom dia na KTO. Quer ver? Olha aí a tela, ó. Comecei o dia, eu tenho várias apostas em aberto, eu vou apostando aqui com vocês. Comecei o dia com o Tottenham metendo 2-0 na final contra o PSG, a KTO tem ganho antecipado nessa partida, botei 25, ganhei 162, é isso mesmo que você tá ouvindo. Aí depois o Flamengo venceu sem ambos os times marcam, que foi uma das apostas que eu fiz aqui com vocês, mostrei aqui dizendo, ó, dei minhas cercadas, mas é óbvio, né? Também me quebrei no Odão, fui lá seco, Inter ou empate com o Alan Patrick, botei 5, podia ganhar 60, me quebrei, tá? Me quebrei também. E Flamengo vence sofrendo gol, sim, isso deu, mas o Samuel Lino não marcou, então eu me quebrei nessa daqui. Enfim, o saldo é minimamente positivo na KTO. Se tu quiser saber que a KTO é assim, tem dia que tu vai ganhar, tu vai perder, eu mostro todas as minhas apostas aqui pra vocês verem que é um lugar pra gente brincar e se divertir. Site para maiores de 8 anos, para quem tem juízo nessa cabeça, na descrição no primeiro comentário. Beleza? Gente, olha só, a primeira questão aqui é que o Flamengo foi amplamente superior no primeiro tempo. Eu não sei como é que os caras não fizeram uma goleada na primeira etapa, só eles jogaram. E a questão aqui, a gente precisa resumir a postura, posicionamento, a se colocar em campo. O Vitão até disse, olha, nós fomos empurrados pelo Flamengo. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Será que foi o Inter que foi empurrado ou a proposta do Inter era essa? E eu diria, eu não consegui entender. Realmente eu tô tentando achar uma explicação. Será que o Roger disse pros caras, olha, vamos deixar o Flamengo jogar na primeira etapa, vamos ficar só olhando, marcando, bem posicionado aqui, se der a gente tenta o contra-ataque, mas aí na segunda etapa a gente sofre um pouquinho no primeiro tempo, da segunda etapa parte pro jogo. Porque na verdade foi isso que aconteceu. É só olhar aqui, a escalação não era uma escalação ruim, sabe? Era uma escalação que, a mesma contra o Bragantino, sabe? Tinha um primeiro volante, melhor em campo, um segundo homem de meio campo, que era o Alan Rodrigues, que preenchia o setor, um meia ponta, que é o Tabata, um ponteiro, que é o Wesley, o Alan Patrick centralizado, o Ricardo Matias no ataque e os 4 defensores ali normais. E aí tu vai dizer, cara, mas então na segunda etapa o que mudou? É o mesmo time. E o mesmo time no primeiro tempo teve 27% de posse de bola. E na segunda etapa, mesmo que o Inter tenha parado de jogar na reta final do jogo, é óbvio, eu sei, o Flamengo em casa vai tentar se jogar para garantir um resultado melhor, é verdade, mas teve muito pela mudança do Roger, o Inter ainda assim teve 41% de posse de bola. E essa posse seria aí de uns 45 ou mais, se o Inter não tivesse na reta final abdicado de jogar. Esse ponto é que me gera dúvida, porque é o mesmo time do primeiro tempo. Foi mal no primeiro tempo, foi muito bem no segundo tempo. Enfrentou os caras, teve mais oportunidades, nenhuma chance absurdamente de gol. Mas assim, gente, o primeiro tempo foi tão avassalador dos caras que se o Rossi não tivesse no gol, se ele tivesse tipo o Marcos, lembra do São Marcos, o goleiro do Palmeiras que ficava tomando cafezinho na Libertadores, se ele ficasse lá tomando cafezinho do lado da trave, não ia acontecer nada. Porque ninguém ia... o Inter não chutou, o Inter não passou. Teve 9 finalizações do Flamengo contra uma do Internacional. Eu nem lembro qual é essa uma de cabeça do primeiro tempo. Só que assim, o mesmo time... Por isso que eu tô resumindo a postura. O mesmo time no primeiro tempo foi bem na segunda etapa. E aliás, é isso que meio que dá uma esperança pro Internacional. Porque a atuação do primeiro tempo não pode acontecer.
O Inter deu a bola pro Flamengo e disse assim, tá, tenta jogar aí. E aí o Samuel Lino passou por todo mundo, o Luiz Araújo foi bem, não sou o maior fã do Luiz Araújo, mas ele foi bem, o Bruno Henrique destaque, Bruno Henrique de falso 9, jogando um pouco mais adiantado. Eu não sou o maior fã do Plata, mas tá bom, fez ali as suas jogadas. Na verdade, eu não sou nada fã do Plata, tá? Já tô chegando meio que à conclusão, acho que é um jogador ok, não, nada absurdo. Mas enfim, pra mim, os problemas não são na escalação. O problema é de que, velho, o Internacional foi com uma postura no primeiro tempo, melhorou a postura no segundo, sei lá o porquê, se os jogadores tomaram algum tipo de coragem de ir ou se o Roger tinha esquematizado isso tudo. A real é que no segundo tempo o Internacional empatou por detalhe. O Inter tava melhor, detalhe é muito forte, mas tinha-se a sensação de que, opa, peraí, o Inter tá se soltando, o Inter tá se soltando, vai acontecer. Mas eu preciso te dizer que, primeiro, o Roger aos 30 minutos, um pouco antes, ele vai lá e tira o Tabata, que não estava tão bem na partida, é verdade, não estava jogando o fino da bola, nem ele nem o Wesley estavam jogando bem nas pontas, mas ele tira o Tabata e bota o Richard. E aí a grande questão é, ele coloca um volante. E é meio que dizer pro Flamengo, tá, Flamengo, olha só, pra mim tá bom 1 a 0, vou ficar assim, vou trancar o jogo aqui. O Filipe Luiz, que já tinha feito as suas trocas, é verdade que ele tinha colocado, ele tem banco, ele pega, tira um ponta, bota o Cebolinha. Aí daqui a um pouco ele viu ali, o Inter botou, vou botar o Pedro. Botou o Pedro em campo, disse, agora vou ter um centroavante mesmo, não vai ser um falso 9. E as coisas, obviamente, aconteceram e o Flamengo foi pra cima e não sei como é que não fez um 2 a 0. Pra mim é erro do Roger aí de chamar os caras para o seu gol. Mas eu também preciso te dizer que o Flamengo só fez um gol, gente. O Flamengo só fez um gol e fez um gol de bola parada. Eu revi, eu acho que eu já vi umas 11, 12 vezes o gol e fiquei tentando entender onde é que foi a falha exatamente. Eu ficava voltando no celular e até no computador, voltando o lance para ver onde é que é a falha. Porque assim, o Roger marca por zona. Quando tu marca por zona, às vezes tu olha, famoso lance do Roberto Carlos ajeitando a meia na Copa, né? Tu olha ali e diz assim, mas o cara não tá marcando ninguém, o Ricardo Matias. E a tendência é, o Ricardo Matias tinha que ter acompanhado. Mas aquela era a zona do Ricardo Matias, aquele lance foi, ali era um lance que parece ser mais dos dois zagueiros, e o Vitão tá colado com alguém marcando. Aliás, o Flamengo usou uma tática na bola parada que o Inter já se aproveitou, e já usou em alguns momentos, que é o seguinte, tu pega 4 caras, 3, 4 caras que estão mais atrás, e esses caras vêm, parece um arrastão na praia, tá? Eles vêm fazendo um arrastão e levam todo mundo com ele, e vem alguém um pouco mais de trás e cabeceia, porque o cara leva a marcação. É uma das maneiras de se, vamos dizer assim, combater uma marcação por zona, quando ela não é homem a homem. Então assim, é bem difícil de saber. O grande problema da marcação por zona é isso, é entender quem é que falhou na zona de quem estava. E aí mais o técnico vai saber, porque o técnico determinou a zona, mas depois eu fiquei olhando para ver se eu conseguia entender exatamente até nos próximos escanteios e não vi necessariamente qual foi o erro. Mas o Flamengo fez algo que o Inter já fez. Tu pega 4 jogadores, 3 entram de arrasta e um vem um pouquinho mais atrás. Aí esse cara leva a marcação, só tá o Bruno Henrique lá para cabecear. O fato é que o Inter tomou um gol, e a verdade também precisa ser dita, o gol foi só de bola parada. Aí tem os 2 melhores em campo. Primeiro, Thiago Maia, irônico, né? Eu vi o Renato Maurício Prado, com razão até, dizendo assim, cara, é um absurdo, o Renato Maurício Prado, jornalista conhecido, dizendo, o Flamengo tá enfrentando um time que comprou o Thiago Maia dos caras, não pagou nenhuma parcela e ele tá. E foi o melhor jogador em campo. O Thiago Maia foi o que se esperava dele desde o começo da sua contratação. Porque, bem, na verdade, o Thiago Maia nunca jogou bem de primeiro volante no Inter. Ele jogou muito, até outubro do ano passado, como segundo homem da meia cancha, porque tinha o Fernando e tal, e os dois jogando uma barbaridade. Aí esse ano, lesiona o Fernando, ele não joga bem nunca, era só passe pro lado e pra trás. Nessa foi surreal. Melhor jogador em campo. Melhor jogador. Protegeu não o Bernabé, que tava todo mundo com medo. O Aguirre, fazendo cobertura pro Aguirre, que fez uma partida nada boa, tá? Nada boa. Só que o Rocher precisa ser lembrado. O Rocher pega uma bola, acho que é do Bruno Henrique, que é uma bola cruzada, que ele espalma bem no primeiro tempo. No segundo, aí sim, foi o Luiz Araújo, que pegou um rebote, cara, rebote daqueles difíceis de pegar, ele pega, acerta, e o Rocher tava ligado e faz pelo menos 2 defesas. O Flamengo poderia ter feito um 3 a 0 desses 2 gols que eu te falei aqui, ao natural. E aí teve o Rocher. Thiago Maia e Rocher, os 2 melhores em campo, assim, sem sombra de dúvidas, eu acho que não tem nem o que contestar nessa situação. Aí a gente pode colocar que o Wesley não apareceu de novo, que o Alan Patrick ficou devendo e muito na armação, que o
Ricardo Matias ficou bastante isolado, teve uma bola que ele vai à linha de fundo, cruza, e aí com o peito o Léo Ortiz salva, senão poderia ser uma chance de gol, mas ainda assim com algumas dificuldades. No primeiro tempo era assim, ó, era o Inter com os dois volantes, na verdade tinha, às vezes estava assim, ó, a linha de 4, aí tinha o primeiro volante que era o Thiago Maia, os dois pontas recuavam e estavam recuando para ajudar, o Tabata e o Tabata e o Wesley, e aí ficava o Alan Rodrigues um passinho à frente do segundo volante, e lá na frente, mas muito espaçado, o Alan Patrick e o Ricardo Matias tentando pressionar uma saída de bola dos caras. É óbvio que um time assim, completamente desajustado, não vai dar bom. Não deu bom na primeira etapa, né? Mesmo assim, só tomou gol de bola parada, tem que ser justo aqui admitir. Na segunda etapa, todo mundo um passinho à frente, o Inter disse, opa, vou jogar. E aí deu a esperança. Essa é a esperança que eu preciso te dizer. É uma derrota administrável. Não vou dizer que é uma derrota maravilhosa, porque e azar também que se pegue no pé, mas é uma derrota administrável. Ainda é muito difícil, a vantagem ainda é dos caras, vamos lá. Mas era um cenário que tava todo mundo dizendo, olha, o Inter vai pro Maracanã pra, né, perder de pouco. Eu tive que combater essa ideia no debate raiz, inclusive. E, cara, até o Roger mexer no segundo tempo, deu uma esperança, de dizer, opa, peraí, daqui um pouco, né? Tem como classificar no Beira-Rio. Talvez é a grande lição dessa partida. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.